A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, havia aqui uma palavra do próprio Deus para Isaque. Essa aqui é a primeira vez que Deus ele aparece para Isaque. E quando Deus aparece para ele, foi dando uma direção. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus, ele tem uma direção para a sua vida. Deus, ele tem uma direção para a tua história. Ele tem uma nova rota, ele tem uma nova estratégia. E através dessa palavra o Senhor diz para você: não busque entender aquilo que eu falo contigo, mas obedeça. Faça tudo como eu te ordenar. Isaque era o filho da promessa, era um dos patriarcas, mas Deus exigiu dele obediência. Deus exigiu que Isaque estivesse no centro da vontade de Deus para que a bênção pudesse vir sobre ele e sobre a casa dele. Muitas vezes nós queremos a bênção do Senhor. Queremos que o Senhor nos abençoe porque pensamos: eu sou tua filha. O Senhor tem uma obra na minha vida, então o Senhor tem que me abençoar, mas não é dessa forma. Mesmo que a gente venha ter uma promessa de Deus na nossa história, mesmo que Deus venha ter coisas grandes na nossa vida, nós precisamos entender uma coisa: a obediência é mais do que necessária. Declare comigo: a obediência é necessária e eu vou obedecer. A obediência é necessária e eu vou obedecer. Você vai observar que Isaque, ele achava que sabia qual era a melhor direção para a vida dele, porque tem momentos que a gente pensa que sabe qual é a melhor direção para a nossa história. Porque nós pensamos o quê? Aonde eu estiver, Deus vai me abençoar. Aonde eu estiver, onde eu pisar a planta do pé, vai ser próspero, vai ser abençoado. Só que o nosso Deus deixou bem claro: eu tenho uma direção. E a minha direção não é a tua. Tem momentos que a direção de Deus vai ser diferente da minha e da sua. E Deus só vai nos abençoar se nós estivermos aonde? No centro da vontade dele. Qual era o centro da vontade de Deus aqui para Isaque? Que Isaque permanecesse na terra que Deus dissesse para ele. Deus já tinha uma direção para Isaque, como Deus já tem uma direção para você. Você pode estar olhando e dizendo: irmã, mas o Egito tem fartura, o Egito é bem regado, porque isso acontecia aqui. Isaque com certeza foi tentado a descer ao Egito, mas Deus deixou bem claro: não desças ao Egito, não vá pela aparência, pois a minha bênção está onde há obediência. A minha bênção está quando você está no centro da minha vontade. Aí sim a minha bênção está contigo. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Declare comigo: eu vou estar no centro da vontade de Deus, e a bênção dele estará sobre mim e sobre a minha casa. Eu vou estar no centro da vontade de Deus e a bênção dele estará sobre mim e sobre a minha casa. Irmãos, é necessário falarmos sobre isso, sobre a obediência para sermos abençoados. Porque tem muita gente que pensa que é somente ir para a igreja, que é somente fazer aquilo que dá na mente e pronto, ser cristão. Mas não é assim não. Ser cristão, ser cristã, servir a Deus, você precisa entender que ele precisa estar no centro da sua vida. Ou seja, ele vai lhe dar rotas e estratégias que você não vai entender. Mas você vai ter que trilhar, você vai ter que obedecer se você quer ser bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedida. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui que querem ser bem-sucedidos e Deus quer te abençoar. Ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu, o Senhor, teu Deus, quero te abençoar. Eu, Senhor teu Deus, quero prosperar o teu caminho, porque Deus tem prosperidade para pessoas que estão me ouvindo agora. Quando você olha para a história de Isaque, ele permanece na terra que o Senhor falou, ou seja, Isaque permanece em obediência, você vai ver que ele prosperou.
Você vai observar que ele enriqueceu tanto, mas tanto naquele lugar onde Deus designou que ele estivesse, que ele ficou mais poderoso do que o próprio rei daquela cidade. Você entende? Quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa vida, ela é abençoada. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, as bênçãos de Deus vêm sobre nós. E eu estou conversando com homens e mulheres que Deus está dizendo, a minha bênção vai vir sobre ti, sobre a tua casa. Mas você precisa entender que é necessário estar no centro da minha vontade. A Bíblia diz que sobreveio aqui, sobre a terra, uma fome. Ou seja, era um momento crítico, não era um momento legal para permanecer naquela terra. Só que Deus queria que Isaac permanecesse naquela terra. Porque Deus era quem iria trazer o crescimento para Isaac. Tem momentos, irmãos, que Deus ele vai nos dar direção em momentos de crise, que nós não vamos entender as direções de Deus. Mas aqui nós aprendemos, é melhor obedecer, mesmo que eu não entenda. Mesmo que tudo que Deus esteja falando para mim soe como loucura, pareça loucura, eu preciso estar no centro da vontade dele. Deus ele foi muito claro e foi muito específico aqui com Isaac. E eu tenho certeza que Deus vai ser muito claro e específico aqui com as pessoas. Você não vai ter dúvidas de que Deus fala contigo. Você não vai ter dúvidas de que Deus traz direções para a sua vida, porque Deus quer te abençoar. Porque Deus quer fazer coisas grandes na sua história, mas você precisa estar no centro da vontade dele. A ordem de Deus para Isaac foi: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Eu vou te dar uma direção. E já estou lhe dizendo de antemão que eu não quero que você vá para o Egito, que eu não quero que você vá aonde você pensa que tem prosperidade. Porque tem momentos que nós vamos pensar que algumas coisas são boas para a nossa vida. Mas aqui nós vemos o que os pensamentos de Deus são diferentes do ser humano. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Hoje Deus diz para você: o que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é diferente. O que eu tenho para você é extraordinário. Mas primeiramente você vai precisar agir por fé. Declare comigo: eu vou agir por fé e o extraordinário de Deus vai acontecer. Eu vou agir por fé e o extraordinário de Deus vai acontecer. Deus deixou bem claro: vá para a direção que eu te designar. E quando chegar nessa direção, você vai habitar nela e eu vou ser com você. E eu te abençoarei. Você vai observar, irmãos, que a obediência traz bênção. A obediência traz a presença do Senhor para perto de nós. Tem muitas pessoas que querem ter a presença de Deus próximo, perto. Deus esteja comigo. Deus, aonde eu trilhar essa rota, aonde, meu Deus amado, eu pisar a planta do pé, vai comigo. Só que você observa que para Deus estar conosco, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não adianta ir para o Egito sem direção e achar que Deus vai estar lá contigo. Por que não? Deus ele só vai assinar embaixo da direção que ele te entregar. Se você ainda não tem uma direção, não tome decisão precipitada. Aguarde Deus lhe dar uma direção, porque certamente ele vai lhe dar uma direção. Quem direcionou os passos de Isaac aqui, irmão, foi o próprio Deus. Quando Deus ele aparece ao patriarca Isaac pela primeira vez que foi aqui, foi já direcionando ele à obediência, porque Deus se agrada quando nós obedecemos. Deus ele se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Tem muita gente que quer sacrificar e não quer obedecer. Tem muita gente que quer fazer muitas coisas que Deus nem quer, irmão, só de sacrifício. E muitas vezes não quer fazer o que Deus está mandando. Era fácil para Isaac permanecer na terra onde havia fome, irmãos? Era fácil para Isaac ficar no lugar onde Deus designou, mesmo sem entender? Mas mesmo sem compreender, ele obedeceu. E Deus o abençoou. Porque Deus, irmãos, ele jamais vai estar condicionado ao momento, ao lugar. Não, a bênção de Deus é a bênção de Deus. Se ele quiser nos abençoar em tempo de seca, em tempo de crise, em lugar de crise, ele vai nos abençoar. Agora, nós, como servos do Senhor, precisamos entender, é necessário estar no centro da vontade de Deus.
É muito bonito falar do patriarca Isaac, não é verdade? É muito bonito contarmos a história que ele foi um filho prometido por Deus aos seus pais, que ele era um dos patriarcas, que Deus o abençoou, que ele enriqueceu e prosperou muitíssimo. É muito bonito falar da história dele, mas precisamos entender que era uma história marcada por obediência. Precisamos entender que o patriarca Isaac, ele era alguém que andava segundo a direção de Deus, por isso ele prosperou. Muitas vezes você vê pessoas que prosperam, que Deus abençoa abundantemente, que tem um grande crescimento, e você diz, meu Deus, eu não consigo entender por quê. Deus está dizendo, é porque são pessoas que muitas vezes andam no centro da minha vontade, fazem aquilo que eu designo mesmo sem compreender. Qual era a vontade de Isaac aqui e o que era humanamente falando melhor para ele? Descer ao Egito. O Egito era uma terra boa, uma terra bem regada humanamente falando. Mas Deus deixou claro, não desças ao Egito. O que você pensa é diferente do que eu penso. Os meus planos são maiores e melhores do que os seus. A minha bênção estará na sua vida quando você estiver no centro da minha vontade. Quando você estiver fazendo aquilo que eu te designei, declare comigo, eu vou estar no centro da vontade de Deus e a bênção dele vai vir sobre a minha vida. Eu vou estar no centro da vontade de Deus e a bênção dele vai vir sobre a minha vida. Versículo 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei. O Senhor só abençoaria Isaac, estaria com ele, se ele estivesse aonde? No centro da vontade de Deus. Não adianta queremos mudar a rota e acharmos que a bênção vai vir sobre a nossa vida, porque não vai. A presença de Deus só estará conosco quando estivermos aonde? No centro da vontade de Deus. Ainda não sabe qual é o centro da vontade de Deus para sua vida? Ore que ele vai lhe mostrar. Ore que ele vai lhe designar. O Senhor deixou bem claro, o Senhor daria a ele, a descendência dele, todas aquelas terras e confirmaria o juramento que ele fez a Abraão, teu pai. Ou seja, tudo que eu falei para Abraão, eu não esqueci, Isaac. Eu lembro e eu tenho prosperidade, eu tenho bênção extraordinária. Eu vou entregar toda essa terra para os descendentes de Abraão, como eu jurei, como eu prometi. Mas você precisa estar no centro da minha vontade para receber uma bênção tão extraordinária como essa. Tem muita gente querendo receber bênção, mas está fora do foco. Tem muita gente querendo receber bênção, mas está fora do centro da vontade de Deus. E hoje Deus lhe convida a estar no centro da vontade dele, mesmo que você não entenda nada. Mesmo que, humanamente falando, você pense que está no centro da vontade de Deus, para você está trazendo desvantagem. Porque olhando humanamente falando, parecia que Isaac estava em quê? Em desvantagem. Ele permanecendo em uma terra que tinha fome. Mas ele quis entender? Não quis não. Aí quando nós lemos aqui, irmãos, que Isaac prosperou e ficou riquíssimo, a gente precisa entender uma coisa. Isaac prosperou porque estava no centro da vontade de Deus. Declare comigo, eu vou estar no centro da vontade de Deus e vou prosperar em todas as áreas. Eu vou estar no centro da vontade de Deus e vou prosperar em todas as áreas. Gênesis 26:13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Você observa isso aqui, irmãos? Que coisa extraordinária. Em tempo de crise, em tempo de fome, você vai observar que Isaac, ele enriqueceu, irmãos. Ele ficou rico, por quê? Porque Deus estava com ele. Porque o Senhor abençoava a Isaac. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus está dizendo para você: eu tenho bênçãos para te entregar. Esteja no centro da minha vontade, porque eu não vou tardar de alargar as tuas tendas. Eu não vou tardar de te abençoar. Declare comigo, eu creio que Deus não vai tardar de trazer uma bênção para a minha vida. Eu creio que Deus não vai tardar de trazer uma bênção para a minha vida. Mas para você receber, meu irmão e minha irmã, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Isaac semeou na terra que Deus direcionou. Para ter bênção, eu preciso estar onde? Você precisa estar onde? Nós precisamos estar onde? No centro da vontade de Deus. E no mesmo ano, não tardou. Se você estiver no centro da vontade de Deus, as bênçãos de Deus não vai tardar na sua vida. Recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele teve uma abundante colheita. Por quê? Porque Deus abençoava Isaac. Por que Deus abençoava Isaac, irmã? Porque Isaac estava no centro da vontade de Deus. Porque Isaac estava debaixo de obediência. Você observa o quanto isso é valioso, o quanto isso é extraordinário, o quanto isso é essencial na vida do cristão.
Estar no centro da vontade de Deus e obedecer para que a bênção chegue. Tem muita gente que não está vivendo as bênçãos de Deus. Tem muita gente que não está colhendo o que Deus quer que você colha. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer fazer sua própria vontade. Muitas vezes você quer entender o que Deus está falando contigo. Eu vou lhe dizer algo da parte dos céus. Tem direções de Deus que você não vai entender. E andar por fé é isso. Andar por fé é você compreender que nem tudo vai dar para você entender humanamente falando, mas se você obedecer, Deus vai te abençoar, vai te prosperar abundantemente. Coisas grandes o Senhor tem para fazer na sua história e através dessa palavra, Ele está dizendo para você: eu tenho colheita, eu tenho bênçãos, eu tenho vitórias para te entregar, mas isso só acontecerá se você fizer como Isaac, estiver onde eu designar que você esteja. Ore, peça, pergunte, clame, suplique, para que Deus te dê a direção que você precisa tomar. Porque eu tenho certeza de uma coisa: se você estiver debaixo da direção de Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus, até aquilo que era para dar errado na sua vida vai dar certo. Até aquilo que era para travar tudo, Deus vai destravar e vai trazer bênçãos para a sua história. Aqui está, irmãos, uma pérola na palavra do Senhor. Está no centro da vontade de Deus, traz prosperidade. Está no centro da vontade de Deus, traz bênçãos para a nossa vida, que abrange todas as áreas. Deus tem bênçãos para te entregar. Esteja no centro da vontade dele, obedecendo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu venho te pedir, Pai, através dessa oração, que o Senhor designe, Pai, que o Senhor mostre, que o Senhor revele qual é o centro da tua vontade para os teus filhos, para que eles possam tomar a direção que o Senhor designar para a vida deles, não aquilo que eles querem fazer, que eles não venham andar segundo a própria vontade deles, mas segundo a tua vontade. Isaac não desceu ao Egito, mas ficou onde o Senhor direcionou, porque o Senhor tinha uma direção para ele. E eu tenho certeza, que o Senhor tem uma direção para o teu filho, que o Senhor tem uma direção para a tua filha, e o teu nome será glorificado de maneira especial, como foi na história de Isaac, porque ele prosperou, pois o Senhor o abençoava. Pai, a tua palavra diz que se a gente ouvir o Senhor e obedecer, nós vamos comer do melhor desta terra. E eu creio que o Senhor tem bênçãos, tem prosperidade, tem vitórias para entregar para os teus filhos, que eles possam, Pai, estar no centro da tua vontade, sabendo que o Senhor cuida de tudo, Pai, e que o Senhor tem cuidado deles, meu Senhor, de maneira especial, e continuará cuidando, pois eles estarão no centro da tua vontade, como Isaac esteve. O teu nome será glorificado na história de cada um deles. Senhor, nos ensina, Pai, a obedecermos, instrui o melhor caminho para a nossa vida, para que possamos estar no centro da tua vontade. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: esteja no centro da minha vontade, porque as minhas bênçãos, diz o Senhor,
vão cercar a sua vida. Se você quer ser abençoado, abençoada, escute a voz do Senhor e esteja debaixo de obediência. Não ande segundo aquilo que você acha que é o melhor para sua vida, porque humanamente falando, irmãos, muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é melhor para nossa história, mas quem sabe mesmo o que é melhor para nossa vida é o nosso Deus. Se ele te der uma direção, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, obedeça, porque Deus, ele sabe o que é melhor para sua vida. Deus sabia muito bem o que era melhor para a vida de Isaac. Hoje ele diz para você: eu sei o que é melhor para sua vida e tenho bênçãos para te entregar, mas isso só vai acontecer se você estiver no centro da minha vontade, fazendo aquilo que eu designei, diz o Senhor dos Exércitos. Esteja em obediência, que você terá uma grande colheita. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.